Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome e para aqueles que sabem é também. O vídeo de agora vai ser uma reação ao professor Roque, que é o nosso analista de geopolítica favorito, falando um pouco a respeito do que ele chamou de cemitério do Império Russo, a região do Cáucaso, em que vários conflitos latentes estão cozinhando já há muito tempo e é um lugar, digamos, complicado, para se dizer o mínimo. Mas antes da gente começar a dar uma olhada nesse vídeo, vamos ao ritual de sempre. Por favor, curtam o vídeo se gostarem dele, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o comentário e compartilhar com os amigos. E se quiserem contribuir de forma direta com o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui na tela. Agora, sem mais delongas, vamos começar a assistir o vídeo. Para a maioria das pessoas, a geopolítica é só uma abstração, mas para quem vive no sul do Cáucaso, formado por Azerbaijão, Armênia e Geórgia, ela é uma experiência diária. Essa região, por sinal, situada entre os mares Negro e Cáspio, entre a Europa e a Ásia, ela está na encruzilhada dos antigos impérios otomano, persa e russo. E ela está localizada ao lado dos conflitos mais perigosos da atualidade, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o confronto entre Israel e o Irã. E ela ilustra como poucas o avanço das potências médias e o recuo das grandes potências. Essas duas guerras, elas estão redefinindo o sul do Cáucaso de uma forma mais profunda do que qualquer outro evento desde o colapso da União Soviética, cujas primeiras rachaduras surgiram ali no final dos anos de 1980. A guerra do Putin contra a Ucrânia ele levou involuntariamente ao fim do até então insolúvel conflito entre o Azerbaijão e o seu vizinho a Armênia. Essa mesma Armênia que agora tenta se libertar da influência russa e fazer as pazes com a Turquia. Enquanto isso, o conflito entre Israel e o Irã, ele aumentou o prestígio do Azerbaijão, o maior e mais forte militarmente dos três países do Cáucaso, se tornando uma potência regional ascendente, capaz de enfrentar vizinhos maiores. Apoiado pela Turquia e por Israel, A gente tem que lembrar que o Azerbaijão, na verdade, eles são o povo azeri, né, o povo do Azerbaijão, eles são quase que o mesmo povo que habita a Turquia. Eles, inclusive, têm idiomas que são mutuamente inteligíveis até certo ponto. E a questão de Israel é porque o Azerbaijão é um dos poucos países muçulmanos que reconhecem Israel e têm boas relações diplomáticas com o Estado. Que o vê como um aliado estratégico contra o Irã, o Azerbaijão cogita aderir aos acordos de Abraão. E por último, a Geórgia, antes queridinha do Ocidente, segue no sentido oposto, mergulhada numa autocracia anti-ocidental alinhada à Rússia. Mas vamos começar falando do maior conflito. Oi pessoal, vamos fazer uma pausa aqui no vídeo para eu falar do nosso parceiro e patrocinador, a Insider. Da Armênia e do Azerbaijão, inimigos em guerra há mais de 30 anos, realizaram seu primeiro encontro direto sem mediadores. Isso ocorreu após a visita histórica do premier armênio Nikol Pashinyan a Istambul, no mês anterior, quando ele foi recebido com honras pelo Erdogan, o líder da Turquia. O que vai acontecer agora vai ter repercussões para além da região. A paz entre a Armênia e o Azerbaijão vai permitir a integração da Armênia ao chamado Corredor Médio de Comércio e Energia que liga a China, a Ásia Central à Europa, contornando a Rússia. Isso é vital para a segurança energética europeia, especialmente porque a Geórgia está se tornando um parceiro menos confiável e servia, né? A Geórgia era um ponto importante porque ela servia como um corredor energético que conectava o Mar Cáspio à Europa. Os gasodutos e oleodutos saíam do Mar Cáspio, passavam pelo Azerbaijão, pela Geórgia e iam para a Turquia. E dali estavam no Mediterrâneo e com acesso à Europa. Agora, a Rússia está tentando impedir tudo isso, pressionando, né, o trio do sul do Cáucaso, que ainda vê como parte da sua esfera de influência. Vale lembrar que esses três países, Azerbaijão, Armênia e Geórgia, todos estavam dominados pela União Soviética. Mas a velocidade com que a Rússia está perdendo poder impressiona, especialmente considerando a sua posição dominante há 5 anos atrás, quando ela mediou o fim da guerra de 44 dias entre a Armênia e o Azerbaijão pela região do Nagorno-Karabakh.
que era um território azeri ocupado por armênios desde o início dos anos de 1990. A ocupação do enclave, como outros conflitos congelados depois do fim da União Soviética, era uma peça-chave da influência russa. Mas, quando o Azerbaijão lançou uma ofensiva para retomar em 2020, a Rússia se recusou a defender a Armênia, em parte como retaliação ao levante popular que tinha levado o democrata Pashinyan ao poder 2 anos antes e, em parte, para reposicionar tropas russas que estavam dentro do país em outras áreas. O Putin acabou permitindo que o Azerbaijão reocupasse parte do território antes de impor um cessar-fogo que introduziu tropas russas como forças de paz, o que aumentou a vulnerabilidade e a dependência da Armênia em relação à Rússia. O que a gente tem que entender sobre essa região também é que ela não apenas fazia parte da antiga União Soviética, ou seja, sempre esteve ali sob a esfera de influência da Rússia, que era uma república soviética também, mas que era a principal, de longe, a principal dentro da União Soviética, como também essa região fazia parte do Império Russo. Antes disso, inclusive, é uma região de muita disputa entre a Rússia e o Império Otomano, às vezes o Império Persa também, mas principalmente é uma região de influência da Rússia desde essa época. O acordo também previa a reabertura das rotas comerciais, incluindo uma ligação terrestre entre o Azerbaijão e o seu enclave de Nakhchivan, através da Armênia, mas com a exigência de que o serviço secreto russo controlasse o corredor. No final, todos esses planos ruíram depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. E em 2023, com a Rússia distraída pela guerra, o Azerbaijão retomou todo o território do Nagorno-Karabakh em menos de 24 horas, derrotando a Armênia, enquanto os soldados russos assistiam passivamente. Sem justificativa para permanecer, a Rússia teve que retirar suas tropas. E com a vitória, o Azerbaijão estava em alta, passou a tratar a Rússia como um igual, e não mais como um subordinado, desafiando a visão russa da região como seu quintal. E o Azerbaijão tem deixado claro que ele não aceita o serviço secreto russo controlando o corredor, e exige que ele seja administrado por um órgão internacional neutro, possivelmente com envolvimento dos Estados Unidos. A perda de influência no Cáucaso preocupa o Putin e precisa da região para as rotas comerciais resistentes às sanções, como a linha ferroviária ao Irã, fornecedor de armas à Rússia, tanto na guerra da Ucrânia quanto para futuros conflitos com o Ocidente. O episódio mais recente surgiu semanas atrás. O Irã é um país que exporta principalmente muito drone para a Rússia, porque eles têm experiência na fabricação desses equipamentos. A Rússia não tinha uma indústria de drones tão avançada antes da guerra, mas agora, principalmente com essa colaboração iraniana, eles melhoraram bastante nesse sentido. Uma crise envolvendo a diáspora azeri na Rússia, ou seja, o pessoal, a etnia azeri, são o povo do Azerbaijão que mora na Rússia. O que aconteceu? A polícia russa prendeu cerca de 50 azeris nos Urais, uma região da Rússia montanhosa, e ligou eles a crimes não resolvidos de 20 anos atrás. E 2 homens foram torturados e mortos. O Azerbaijão retaliou, invadindo o escritório da Sputnik, que é a mídia estatal russa, no Azerbaijão, e prendendo 2 funcionários acusados de serem agentes secretos russos. O país também prendeu e espancou 8 russos que tinham se mudado para Baku, que é a capital do Azerbaijão, depois da invasão da Ucrânia. E com essa recente briga, o governo do Azerbaijão enterrou assim qualquer ideia de presença militar russa no corredor entre Azerbaijão e Armênia. Essa disputa entre os 2 autocratas, do lado Azerbaijão, do outro da Rússia, Putin, pode esfriar. Mas o embate estrutural entre uma potência regional emergente e uma potência imperial não vai desaparecer. O Azerbaijão ele é armado pela Turquia e Israel, e ele é poderoso demais para a Rússia confrontar diretamente. A única saída do Putin pode ser via Armênia, que ainda depende do gás e dos alimentos russos, e onde Moscou tem uma base militar. Mas, para isso acontecer, falta apoio popular. Depois da Armênia ter sido traída de forma tão evidente, poucos no país acreditam no Putin e enxergam ele como um aliado. O mais interessante, ou mais louco dessa história é que, paradoxalmente, justamente a perda do Nagorno-Karabakh
e o êxodo de 100 mil armênios da região libertou a Armênia de um conflito que fechava sua fronteira com a Turquia, forçava a dependência da segurança russa e amarrava sua política a clãs aliados a Moscou. A Armênia era, de fato, uma semicolônia da Rússia, usada como moeda de troca com a Turquia e com o Azerbaijão, usada pela Rússia, obviamente. E desde a derrota para o Azerbaijão, a Armênia tenta se afastar da Rússia e se aproximar da União Europeia. Mais importante, eu acho interessante a forma como o Rock coloca essas coisas, porque quando um país ele é praticamente colonizado pelos Estados Unidos, como é o caso da Coreia do Sul, aí tá tudo certo. Agora, quando um país como a Armênia sofre influência da Rússia, é porque é praticamente uma colônia. Aí é complicado esses dois pesos, duas medidas. ainda está buscando normalizar as relações com a Turquia, rompidas desde o genocídio armênio de 1915 e 16, e o Pashinyan, ele tenta romper com o trauma histórico e o lamento, né, pela perda do Monte Ararat, um símbolo armênio hoje em controle em território turco. E ele faz isso promovendo a reconciliação em vez do ressentimento. O Areg Koshian, que é um analista de segurança da Armênia, ele diz que antes a Armênia via a Rússia como um protetor contra a ameaça da Turquia. Hoje, a Rússia é vista como uma ameaça. E reabrir a fronteira com a Turquia, fechada desde 1993, vai selar o papel turco como uma nova estrela ascendente no sul do Cáucaso. Mas a Turquia não quer dar esse passo sem o aval do Azerbaijão, porque ela investiu pesado na relação entre os dois países, e o Azerbaijão, por sua vez, está protelando e impondo novas exigências, que é que a Armênia realize um referendo para retirar da Constituição qualquer menção a Nagorno-Karabakh, e exige um livre acesso através do sul armênio até o enclave de Nakhchivan. Essas demandas por parte do Azerbaijão, elas revelam não só uma desconfiança profunda em relação à Armênia, mas também a insegurança econômica azeri. E apesar do petróleo, né, do seu PIB per capita, ainda é inferior ao da Armênia, e nem possui esses recursos e reservas de petróleo que o Azerbaijão tem. O Azerbaijão sempre foi um produtor estratégico de petróleo, inclusive na época da União Soviética. Inclusive, para aqueles que estudaram um pouco da Segunda Guerra Mundial, o grupo de exército sul da Alemanha nazista, que invadiu a União Soviética em 1941, ele estava rumando para essa região mesmo, indo pelo sul da União Soviética, para chegar justamente aos campos de petróleo do Azerbaijão. Então, todas essas exigências arriscam sabotar um acordo entre Armênia e Turquia, e é mais provável que os armênios só aceitem mudanças constitucionais depois de colherem os frutos do comércio e da abertura das fronteiras, e não antes. A Armênia, ela quer sincronizar a abertura da fronteira com a Turquia com o estabelecimento do corredor até o Nakhchivan, mesmo que isso ocorra antes de um tratado de paz formal com o Azerbaijão. Apesar de toda essa confusão, nos bastidores, o ditador azeri, do Azerbaijão, ele sabe que o Pashinyan, o líder da Armênia, é o melhor parceiro que ele pode ter para alcançar a paz, mas publicamente ele evita demonstrar qualquer apoio. Isso também porque o Azerbaijão corre o risco de desestabilizar a Armênia. Afinal de contas, a Armênia tem 1/3 do tamanho do Azerbaijão, e se o Azerbaijão exercer uma pressão excessiva, justo no momento que Moscou está ameaçando a Armênia, isso pode fazer a Armênia correr sérios riscos de se manter de pé. Já o governo do Putin, ele não tem medido esforços para derrubar o Pashinyan, e vai enfrentar eleições no próximo ano. E a Rússia espera repetir o cenário do que ela conseguiu na Geórgia, quando o oligarca pró-Moscou e a Igreja Ortodoxa reverteram a trajetória do país em direção ao Ocidente. Em junho, Pashinyan, o líder da Armênia, afirmou que ele frustrou uma tentativa de golpe planejada para setembro, prendendo o bilionário russo-armênio Samvel Karapetyan por incitar a tomada de poder, acusações que o bilionário nega. Para finalizar, essas ações maliciosas da Rússia, tanto no Azerbaijão quanto na Armênia... Ações maliciosas da Rússia. De novo, dois pesos, duas medidas. Me diz uma coisa, Rock. Por acaso a invasão dos Estados Unidos ao Iraque
foi uma atitude maliciosa, o fato deles terem matado por baixo 500 mil de pessoas lá é uma atitude maliciosa? Pois é uma coisa que se tem que pensar. Tornam ainda mais urgente a busca pela paz na região entre os 3 países, né? E a janela de oportunidade, ela é estreita e pequena. E se a gente perder ela agora, facilmente a região pode mergulhar novamente numa grande disputa geopolítica, incertezas, rivalidades, guerras, conquistas de território, assim por diante. É isso aí, pessoal. Não esquece de dar like. Bom, aí tá. Essa foi a análise do Rock da questão dos países do Cáucaso. Espero que vocês tenham achado interessante. Escrevam aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo e dos meus insights. Também não esqueçam de curtir o vídeo se gostaram dele, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E se quiserem dar uma forcinha para o canal via Pix, podem fazer isso escaneando o QR Code que está aqui na tela ou então usando a chave que também está na tela. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!